retornando, não está gravando? Tá gravando. Então, retornando agora, né, a gente terminou o conceito de empresário e a gente precisa continuar a nossa matéria estudando o tema subsequente, que é o tema estabelecimento empresarial, né? Então, o nosso tema agora é o... Desculpa, gente. Nosso tema agora é o tema estabelecimento empresarial. E aí, como essa matéria a gente não teve presencialmente nas aulas, eu preparei alguns slides aqui para a gente ter uma sequência a ser seguida, né? Nada muito complexo, pelo contrário, bastante simples aí, mas a gente tem essa sequência a ser seguida. Está aparecendo os slides para vocês? Sim. Sim? Então, vamos seguir esses slides a partir de agora, que é mais ou menos um resumo, na verdade, do material de aula. Pessoal, esses slides, eles já estão disponíveis lá no próprio Teams. Dentro da equipe tem uma pastinha lá sobre arquivos, né? E nessa pastinha de arquivos eu disponibilizei esses slides. Mas, na verdade, é só para a gente acompanhar, não é nada fora do material de aula que já tinha sido postado, não, né? Só para facilitar. Bom, pessoal, então a gente precisa estudar agora o estabelecimento empresarial. A doutrina fala que o estabelecimento empresarial é o aspecto objetivo do termo empresa. Por quê? Porque a gente costuma dizer no dia a dia, né? Vou lá na empresa. Quando a gente diz vou lá na empresa, apesar de a gente estar usando o termo empresa, a acepção correta, né, o sentido correto é o sentido de estabelecimento empresarial, né? Então, eu deveria dizer, eu vou lá no estabelecimento empresarial, que nada mais é do que o local, né, onde a empresa exerce a sua atividade empresarial. Então, o estabelecimento empresarial é o local onde a empresa exerce a sua atividade empresarial. Só que a gente tem um conceito técnico de estabelecimento, né, trazido aí pelo artigo 1142 do Código Civil, que é aquele artigo que o Gladson já tinha até citado para a gente no chat, né? O que diz o artigo 1142 do Código Civil? Diz que considera-se estabelecimento todo complexo de bens diretamente organizados para exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. E também esse conceito a gente vai estudar usando o método JSON, dividindo aí esse conceito em algumas partes. A primeira parte é bens, de modo que o estabelecimento ele é uma reunião de bens, sendo bens materiais, como o imóvel e os móveis que guarnecem esse estabelecimento, né? Por exemplo, uma padaria, o prédio em si, mas também o forno, né? A estufa, né? A batedeira, né? Tudo aqui, o caixa, né? Por que não a máquina registradora, né? A freezer, onde é guardado, né, esses produtos aí. O estoque, por exemplo, a farinha, né? O presunto, o queijo, né? Então, tudo que é, de fato, bem empregado ali na atividade está dentro do conceito de estabelecimento. Bens materiais, né? O imóvel e os móveis. E também a gente já viu os bens imateriais, né? Como a organização em si, o título de estabelecimento, o ponto comercial, né? São bens imateriais que também agregam esse conceito de estabelecimento. Então, o estabelecimento, ele abarca tudo que está naquele determinado local, naquele determinado prédio e é aplicado à atividade empresarial. Bom, pessoal, um detalhe importante, isso eu não tinha comentado anteriormente. O conceito de estabelecimento, ele traz que compõe o conceito de estabelecimento, né? Deixa eu voltar aqui, compõe o conceito de estabelecimento, os bens, na verdade, diretamente, né? Diretamente empregados na atividade empresarial. Isso é importante, porque é esse termo diretamente que diferencia para a gente o que é o estabelecimento e o que é o patrimônio. Sendo que o patrimônio é muito mais amplo e extenso
do que o estabelecimento. Por quê? Patrimônio é tudo que a empresa possui, seja diretamente empregado na atividade empresarial, que é o estabelecimento, seja bens que ela, apesar de possuir, ela não emprega na atividade empresarial. E, portanto, apesar de fazer parte do conceito de patrimônio da empresa, não faz parte do conceito de estabelecimento empresarial. Por exemplo, uma padaria, ela tem o prédio onde ela exerce a atividade de panificação e ela tem os bens móveis que guarnecem esse prédio. Então, forno, batedeira, balcão frigorífico, estufa, refrigerador, chapa, farinha, presunto, queijo e assim por diante. Né? Ela tem o nome dela, que é o título de estabelecimento, ela tem a receita da melhor coxinha do mundo, né? Que é a propriedade industrial dela. Né? E esses bens, todos eles estão reunidos e diretamente empregados na atividade de panificação. É necessário esse conjunto de bens e cada um desses bens para realizar a atividade de panificação. Então, esses bens fazem parte do conceito de estabelecimento. Só que a padaria, ela tem, ao lado do estabelecimento dela, um outro imóvel, que é dela, mas ela não se utiliza daquele outro imóvel. Ela aloca, por exemplo, para uma outra loja, para um sebo de livro aí, né? Consequentemente, olha só, esse outro imóvel que está alocado para o sebo de livro faz parte do patrimônio da empresa, porque pertence a ela, mas não faz parte do conceito de estabelecimento empresarial. Por quê? Não se encontra diretamente empregado na atividade de panificação que ela exerce. Estando alugado, pode até gerar uma renda para ela, mas como não é condição sine qua non, não é condição sem a qual a atividade de panificação não se realiza, esse outro imóvel até faz parte do patrimônio, mas não compõe o conceito de estabelecimento. Então, o estabelecimento é essa reunião de bens, mas desde que bens diretamente empregados, né? E sendo assim, o conceito de patrimônio é muito mais amplo, porque abarca tudo que a empresa tem, enquanto que o conceito de estabelecimento é mais restrito, porque só abarca aquilo que pertence à empresa, mas que está dentro da cadeia produtiva que ela exerce aí. Se não estiver sendo empregado na cadeia produtiva, se não estiver diretamente naquela atividade, faz parte do conceito de patrimônio, mas não faz parte do conceito de estabelecimento. Estabelecimento é o bloco de bens empregados diretamente na cadeia produtiva aí. Pessoal, último item desse conceito de estabelecimento, né, é dado pelo termo complexo. Veja só, a lei define o estabelecimento empresarial como um complexo de bens. Não é um mero conjunto, não é um mero acúmulo de bens, uma mera sobreposição de bens. É um complexo. O que quer dizer que esses bens eles devem estar presentes, mas presentes de forma organizada, empregados, alocados, né, visando facilitar o quanto possível a realização da atividade empresarial. É por isso, pessoal, que quando a gente entra no estabelecimento empresarial, por exemplo, uma loja de roupas, essa loja, ela dispõe essas roupas visando a facilitação e a visualização pelos clientes, para que eles possam ver, gostar, experimentar e, claro, comprar. Então, a loja de roupa, ela tem um setor masculino, ela tem um setor feminino, ela tem um setor de roupas de verão, um setor de roupas de inverno. As roupas são colocadas em araras, em posições altas, para que a gente, quanto consumidor, possa bater o olho e visualizar, né? Existem luzes focadas que destacam as cores dos tecidos para chamar a atenção do consumidor. Enfim, né, existe toda uma organização criada para facilitar essa venda de roupa. É muito diferente, por exemplo, da gente chegar não na loja de roupa, mas no estoque, no depósito, em que as roupas estão tudo dentro de caixa.
Aí, se eu quisesse comprar, eu teria que abrir caixa por caixa, vasculhar essas caixas para achar a roupa que eu pretendo. Eu como consumidor, não iria fazer isso, né? E se o consumidor não faz isso, a loja não vende, né? Então, veja a importância aí da organização em si, né? É por isso que existe showroom, é por isso que existe mostruário, porque se a gente fosse direto no depósito, ninguém ia achar nada, ninguém ia conseguir comprar nada aí. Pessoal, então, a organização é importante, e a organização é importante porque ela tem o mistério de potencializar a busca do lucro para aquela empresa, potencializar o lucro daquela determinada empresa. E a gente já comentou hoje que essa organização visando a potencialização de lucro recebe o nome de aviamento, né? Então, a organização visando a potencialização do lucro recebe o nome de aviamento. E claro, quando a gente vai valorar, quando a gente vai precificar, né, um estabelecimento empresarial, a gente deve levar em consideração não apenas os valores dos bens que estão lá dentro, mas o valor também da organização desses bens e o valor da potencialidade de lucro, que é o aviamento, né? E a somatória, então, valor dos bens, valor da organização e valor do aviamento é o resultado final do preço, né, de um determinado, ou do valor de um determinado estabelecimento empresarial. Para demonstrar isso, eu costumo dar de exemplo uma empresa de informática. Olha só, essa empresa de informática ela foi aberta na garagem dos pais dos donos da empresa. E ela é composta por 2 computadores e um ventilador de pé, aquele bem barulhento que vibra bastante aí, né? Todo mundo tem um daquele, né? E essa empresa de informática, com só esses bens, participou de um procedimento licitatório e ganhou esse procedimento licitatório tendo celebrado um contrato com o poder público, com a prefeitura, para dar assistência técnica e manutenção a todos os computadores daquela prefeitura, daquela municipalidade aí. E, em contrapartida, a empresa vai ser remunerada com R$20 mil por mês ao longo de 5 anos. E os donos dessa empresa resolvem vender o estabelecimento empresarial. E aí eles vão colocar preço. Vocês são os donos. Na hora de colocar preço, vocês obteriam esse preço somando o valor dos computadores? Cada computador vale R$2 mil, ventilador vale R$100, então a gente tem o estabelecimento valendo R$4.100. Vocês, como donos, venderiam esse estabelecimento por R$4.100? Eu não. Por que não? Porque o valor dos bens, de fato, é R$4.100. Só que mensalmente, aquele estabelecimento tem já estabelecido, já firmado, uma potencialidade de lucro de R$20 mil por mês ao longo de 5 anos. De modo que quem comprar o estabelecimento, ele já vai estar adquirindo também toda essa potencialidade de lucro, todo esse aviamento. Então, é claro que essa potencialidade de lucro, esses R$20 mil por mês ao longo de 5 anos, eles devem ser considerados para fins de valorização ou precificação do próprio estabelecimento. De modo que, moral da história, a organização e a potencialidade de lucro, por si, fazem parte do conceito de estabelecimento, são incluídos nesse conceito de estabelecimento e, inclusive, valorados, né, e precificados dentro desse estabelecimento, né? O meu cunhado, ele trabalha em empresas de investimento e agora ele já subiu um pouco na carreira, mas no começo da carreira dele, ele ia visitar os estabelecimentos empresariais para verificar justamente se eram estabelecimentos que tinham futuro ou não, se tinham potencialidade de lucro ou não. Ele ia apurar, tecnicamente, o aviamento daquele estabelecimento.
Porque se tivesse um bom aviamento, uma boa potencialidade de lucro, um bom futuro, a empresa que ele trabalhava, o fundo de investimento que ele trabalhava, adquiriria ações daquela empresa, daquele estabelecimento. Agora, se não tivesse uma boa potencialidade de lucro, um bom aviamento, ele negava, né, falava que não tinha, e aí aquele fundo de investimento não iria adquirir ações daquela determinada empresa. Né? E me marcou bastante porque ele me trouxe de presente uma miniatura de um ônibus, né? Ele foi visitar a Marco Polo, no Rio Grande do Sul, né? E ele ficou extasiado com o tamanho da empresa aí. Não sei se o fundo investiu em ações da Marco Polo, né? Mas ele ficou extasiado. Ele visitou a Natura também, né? E como a empresa tinha interesse no investimento, ele sempre era muito bem tratado ali dentro, ele sempre ganhava alguns mimos, né? E ele sabe que eu adoro ônibus, então ele me deu uma miniatura perfeita de um ônibus da Marco Polo, né? Então, essa era a função dele. Ele trabalhava visitando os estabelecimentos, não para ver, não para somar o valor dos bens lá dentro, que isso qualquer um pode fazer, né? Ele é uma pessoa muito gabaritada, ele ia para analisar, na verdade, o futuro daquele estabelecimento, a potencialidade futura de lucro daquele estabelecimento, né? Então, ele analisava o aviamento. Pessoal, o aviamento é o termo em português, mas é muito comum aparecer em inglês, né? E o sinônimo de aviamento em inglês é goodwill, né? Goodwill. Então, ou aviamento ou goodwill, né? Que é essa potencialidade de lucro que faz parte do conceito de estabelecimento. Bom, pessoal, característica do estabelecimento. O estabelecimento, ele é uma universalidade de fato. Por que ele é uma universalidade de fato? Porque com o estabelecimento é o complexo de bens diretamente empregados, esses bens, ao serem organizados e diretamente empregados, eles fazem parte de uma única cadeia produtiva, de modo que até são bens inseparados, mas a gente não consegue mais vê-los em separado. Eles passam a funcionar sempre em conjunto. É como se fosse de fato uma coisa só. É só bater o olho e ver esses bens reunidos, organizados e empregados que a gente verifica, na verdade, que aquilo tem um funcionamento único, que aquilo é uma coisa só. Então, o estabelecimento, ele é uma universalidade de fatos. Ele é até composto por vários bens, mas como esses bens estão organizados e diretamente empregados numa mesma cadeia produtiva, eles são tratados como se fosse uma coisa só. E isso é a característica do estabelecimento ser uma universalidade de fato. Além do estabelecimento, que é essa universalidade de fato, o direito brasileiro ele prevê uma outra universalidade, só que é uma universalidade de direito. E o grande exemplo de universalidade de direito é a herança. É o conjunto de bens deixados pelo falecido. Por quê? Porque a herança, o conjunto de bens deixados pelo falecido, eles não estão propriamente reunidos. Por exemplo, morreu o falecido deixando bens em Jales e fazendas aí no Mato Grosso, cada um em uma cidade, cada uma em uma comarca diferente. Se a gente olhar fisicamente, os bens eles estão na prática completamente separados. Porém, todos eles compõem a herança. E se eles compõem uma mesma herança, eles vão ter que ser inventariados, que é um processo judicial, em conjunto. E para facilitar essa herança e essa inventariança em conjunto, o direito pega os bens que compõem a herança e, em que pese fisicamente separados, trata daqueles bens como se fosse, não é, mas como se fosse uma coisa só. E é por isso que a universalidade, a herança é chamada de universalidade de direito. Por quê? É tratado como uma coisa só, é uma universalidade, mas não é, no fato, de fato, na realidade fática, uma coisa só. São coisas separadas que o direito trata como se fosse uma coisa só.
Portanto, a herança, ela é uma universalidade de direito. Não é, de fato, uma coisa só. São bens completamente separados, estanques e, às vezes, distantes milhares de quilômetros entre si. Porém, para o direito, para o processo de inventário, visando facilitar esse inventário, os bens da herança são tratados como se fosse uma coisa só. Então, a gente tem uma universalidade, mas não real, uma universalidade por força do direito. Essa é a herança, que é a universalidade de direito, que é a universalidade por força do direito. É diferente do estabelecimento empresarial, porque como estabelecimento empresarial é o complexo e bens diretamente empregados aí, né, complexo e bens diretamente empregados, quando a gente olha o estabelecimento, os bens realmente estão lá, os bens realmente estão organizados, os bens estão realmente empregados na cadeia produtiva. Os bens estão, portanto, de fato reunidos. Então, a gente tem no estabelecimento uma universalidade de fato, diferente da herança, que é uma universalidade de direito. Pessoal, e qual que é a importância do estabelecimento ser uma universalidade de fato? A importância está justamente na venda desse estabelecimento, né? Na venda desse estabelecimento. Porque se o estabelecimento é uma universalidade de fato e você realmente tem os bens reunidos, se você quiser vender esse estabelecimento, basta que você faça um único contrato de compra e venda desse estabelecimento e esse único contrato de compra e venda de estabelecimento, por si, vai conseguir realizar a transferência de todos os bens que compõem esse estabelecimento, né? O que se assemelha bastante ao que no nosso dia a dia a gente diz que é um contrato de compra e venda de porteira fechada, né? Eu vendo uma fazenda, eu vendo uma propriedade rural e ao fazer a escritura pública da fazenda, eu estou transferindo em conjunto todos os bens que compõem essa fazenda. A casa, né, a tuia, os insumos que estão estocados lá, o gado, as plantações, né, o maquinário, tudo é transferido de uma vez só por um contrato só. Estabelecimento é a mesma coisa. A gente faz um contrato só de compra e venda do estabelecimento e esse único contrato permite a transferência de todos os bens que o compõem. Desde os bens materiais, passando pelos bens imateriais, incluindo a organização e, claro, né, também o aviamento, também a potencialidade de lucro aí. Normalmente, pessoal, na hora de calcular o aviamento para a venda do estabelecimento, se calcula o período de um ano, né? A rentabilidade, o lucro que aquele estabelecimento vai ter pelo período de um ano aí, né? Isso é muito comum em posto de gasolina, né? Quando o proprietário do estabelecimento, posto de gasolina, ele quer vender aquele estabelecimento, ele costuma baixar bastante o preço do combustível para que ele possa vender mais. Ainda que ele não tenha tanto lucro, mas para que ele possa ter uma litragem, né, de venda muito maior. Porque na hora de computar o valor desse estabelecimento para venda, o cálculo do valor é feito pela quantidade de litros vendidos, pela litragem vendida. Porque o proprietário ele é obrigado a apresentar, né, as notas de compra desse combustível e aí ele apresenta a nota de compra e vai estar documentado aí quantos litros de combustível ele comprou e, consequentemente, vendeu. Se ele também não tivesse vendido, ele não tinha comprado, né? E ao aumentar a litragem, consequentemente, melhora o aviamento daquele estabelecimento, posto de gasolina, e ele consegue, então, um valor de venda maior. Ele acaba perdendo um pouquinho do lucro na venda do combustível por esse período, que ele quer que seja computado para fins do aviamento, mas ele acaba tendo um retorno do valor perdido ou do que ele deixou de ganhar quando ele consegue aumentar o valor de venda do próprio estabelecimento. Então, eles fazem um cálculo e ele verifica que isso pode ser interessante, né? Então, isso acontece bastante em posto de gasolina aí. Bom, o nome técnico de um contrato que sozinho transfere todos os bens envolvidos é compra e venda ad corpus, né? Então, um contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial é uma compra e venda aí ad corpus. Essa é a classificação dela.
vocês estão tendo o direito das obrigações, né, com o professor Alexandre, e no próximo semestre, provavelmente, vocês vão ter direito dos contratos, teoria geral dos contratos, e vocês vão estudar mais profundamente essa modalidade de venda ad corpus, né? Nós temos, então, essa modalidade de venda ad corpus, que é a venda do todo, e, contrária a ela, né, nós temos a modalidade de venda ad mensura, modalidade de venda ad mensura, que é por tamanho, né, né? É possível, no meio rural, também a modalidade ad mensura, né? Você não vende tudo que está dentro da fazenda, você vende aí um pedaço da fazenda, ou você vende a fazenda toda, mas tipificada não pela fazenda, mas pela quantidade de alqueires ou de hectares que ela possui, né? A famosa venda ad mensura. Para a gente aqui, né, o estabelecimento empresarial e a compra e venda do estabelecimento empresarial é uma compra e venda ad corpus, vende-se o todo aí. Pessoal, em razão dessas peculiaridades do contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, é que ele acaba recebendo até um nome próprio. Ele é chamado de trespasse. Então, ele tem peculiaridades, e em razão dessas peculiaridades, dessas especificidades, ele acaba recebendo também um nome especial, que é o nome de trespasse. Olha lá, selecionado aí, trespasse com 2 S, né? Eu já corrigi prova de trespasse com C, de trespasse com C cedilha, né? Trespasse com SX, não. Trespasse com 2 S aí, trespasse. Bom, pessoal, ele traz para a gente algumas peculiaridades próprias aí que a gente precisa analisar, ainda que bem rapidinho. Olha só, o contrato de trespasse, ele tem requisitos que devem ser cumpridos, e se esses requisitos não forem cumpridos, o contrato de trespasse é nulo de pleno direito, né? Então, são requisitos próprios do contrato de trespasse, e o não cumprimento desses requisitos próprios gera nulidade do contrato aí. De modo que, se a gente for fazer um contrato de trespasse, a gente tem que, sim, cumprir esses requisitos sob pena de nulidade do trespasse. Bom, pessoal, olha só. O primeiro requisito é a anuência dos credores. Se a empresa A quer vender o estabelecimento para a empresa B, antes de celebrar o contrato de trespasse, a empresa A vai ter que consultar os seus credores, consultar para quem que ela deve, para ver se esses credores aceitam, autorizam, anuem, né, que é concordância, com essa venda, com a transferência do estabelecimento de A para B. Por quê? Porque o trespasse, ele vai transferir todos os bens, todo o estabelecimento e todos os bens. Se a empresa A, ela deve e ela está transferindo o estabelecimento, na prática, ela está sofrendo uma redução patrimonial. E se ela está sofrendo uma redução patrimonial, vai sobrar menos bens para pagar as dívidas dela. E, consequentemente, pode até não sobrar bem nenhum para pagar esses credores dela. Por isso, para evitar que esses credores sejam prejudicados com o trespasse, é que a lei exige que, antes da empresa A efetivar o trespasse do estabelecimento da empresa B, ela deve consultar e obter a anuência dos credores aí, para que esses credores saibam o que está acontecendo, né? Saibam que vai haver uma redução patrimonial e não saiam prejudicados disso, né? Então, tem que ter a anuência dos credores. Pessoal, como que é obtida a anuência desses credores? Normalmente, a empresa A negocia com a empresa B e fazem um contrato. E a empresa A, então, ela consulta os credores, verifica se eles concordam, se eles anuem, e se eles concordarem, a empresa A, ela pede para os seus credores assinarem também esse contrato, né? Então, o contrato de trespasse, claro, ele vai ser assinado pelo vendedor e pelo comprador, mas, como regra, ele também é assinado pelos credores do vendedor, né? Então, tem que ter essa assinatura dos credores. Bom, segundo requisito, depois de assinado pelas partes, vendedor e comprador, e também pelos credores, o contrato de trespasse ele tem que ser averbado na junta comercial, né?
contrato de trespasse ele é averbado na junta comercial. Por quê, pessoal? Para dar publicidade. A junta comercial, ela faz os registros das empresas e ela é um órgão estatal, ela é um órgão público. Então, tudo que está registrado ali é público. Então, se algum dos credores tivesse se sentido prejudicado, ou se os credores não tiverem sido consultados, ou se os consumidores não sabem desse trespasse, basta ir na junta comercial que eles vão obter o contrato de trespasse. O contrato ele tem que ser registrado na junta comercial. Se ele não for registrado na junta comercial, não cumpriu os requisitos, e se não cumpriu os requisitos, ele não vale, né? E uma vez registrado na junta comercial, a própria junta comercial, ela publica esse contrato de trespasse no Diário Oficial, né? No DOE, né? Diário Oficial do Estado. Como a junta comercial ela é um órgão estadual, né? Esse contrato é publicado no DOE, no Diário Oficial do Estado. E com isso efetiva a publicidade. Pessoal, só que na prática não basta essa publicação no Diário Oficial. Muitos compradores, quando eles adquirem um estabelecimento empresarial, eles costumam colocar ali naquele estabelecimento uma faixa escrito sob nova direção. Por que eles costumam colocar ali, né, uma faixa escrito sob nova direção? Porque para fins de dar publicidade aos consumidores. Em dois aspectos. Primeiro aspecto, se a empresa vendeu o estabelecimento, é porque provavelmente ela não estava indo bem das pernas. Então, provavelmente, os produtos ou serviços ou atendimento daquele estabelecimento não era mais lá grande coisa. Então, o comprador faz questão de colocar a faixa sob nova direção, porque para informar os consumidores que ali é outra empresa agora e, portanto, pode ter tido uma melhora dos produtos, dos serviços, do atendimento, de modo que acaba, na prática, atraindo os consumidores, né? O consumidor acaba dando uma segunda chance para aquele determinado estabelecimento. E segundo, para que os consumidores possam ter a opção de dar essa segunda chance ou não, né? Por exemplo, eles podiam confiar naquele estabelecimento quando era da empresa vendedora, da empresa A. E aí ela vendeu, eles podem não querer confiar e não querer contratar com aquele estabelecimento, né? Eu costumo brincar o seguinte, olha, eu tenho uma Ferrari, que é meu xodó, né? Uma Ferrari maravilhosa aí, meu xodó. E eu levo para lavar um determinado lava-jato, porque eu conheço o dono daquele lava-jato, eu sei que ele é uma pessoa extremamente capacitada, competente e que faz um serviço perfeito. E aí eu estou indo levar minha Ferrari para lavar nesse lava-jato, chego na frente do lava-jato e vejo a placa sob nova direção. Quando eu vejo a placa sob nova direção, eu já sei que ali houve um trespasse, que aquele estabelecimento pertencia à empresa A e passou a pertencer à empresa B. E eu não sei quem é a empresa B, eu não sei quem são os donos dessa empresa B. E aí eu posso querer arriscar e entregar minha Ferrari para quem eu não conheço, como, ao ter sido informado de que se trata de uma sob nova direção, eu posso ter a opção de recusar a entrega da Ferrari para esse lava-jato e buscar um outro lava-jato aí, né? Então, essa faixa aí, ela tem essa função de dar a escolha ao consumidor, para que ou ele dê uma segunda chance para aquele estabelecimento, ou que às vezes ele evite aí esse estabelecimento se ele não tem confiança, né? Então, essa publicidade externa, essa publicidade feita por faixa sob nova direção é muito importante aí dentro do contrato de trespasse. Bom, pessoal, detalhe importante do contrato de trespasse, que é a transferência do passivo. Transferência do passivo. A gente viu que o contrato de trespasse é um contrato de porteira fechada, que transfere, na verdade, tudo. Então, tudo que a empresa tinha, tudo que o estabelecimento tinha, vai para a nova empresa compradora. E também, olha só, tudo que ela devia, em regra, também vai para a empresa compradora aí. O trespasse, então, ele transfere o ativo, que são os bens, né?
como também transfere o passivo, que são as dívidas. Só que aqui tem algumas peculiaridades. Olha só, pela regra geral, só é transferido da empresa vendedora para a empresa compradora o passivo que estiver devidamente escriturado nos livros empresariais, né? De modo que o que estiver constando nos livros, as dívidas que estiverem constando nos livros empresariais da empresa A, com o trespasse do estabelecimento, vão para a dívida B, vão para a empresa B. E a empresa B, ela vai ficar, então, responsável pelo pagamento dessas dívidas aí. Pessoal, e por que é assim? É assim porque se as dívidas estão escrituradas nos livros empresariais, o comprador ele tem obrigação de fazer uma análise desses livros empresariais. E se ele tem essa obrigação de fazer essa análise e ele faz essa análise, ele vai descobrir o que a empresa realmente tem e o que a empresa realmente deve. E se ainda assim ele compra esse estabelecimento empresarial, é porque ele está concordando com aquela dívida, ele está, na verdade, assumindo aquela dívida. Então, as dívidas regularmente escrituradas, né, nos livros empresariais, também são transferidas para o comprador. E aí que os credores originais da empresa A vão poder cobrar sim a empresa B, né? Vão poder sim cobrar a empresa B. Essa é a regra geral aí. Pessoal, e consequentemente, a contrário senso, se as dívidas devidamente escrituradas são transferidas, as dívidas que não estão escrituradas, pela regra geral, não são transferidas. O que não estiver devidamente escriturado nos livros empresariais não é transferido ao adquirente, à empresa compradora. E por quê? Porque se não está escriturado, a empresa compradora não tem condição de verificar que aquela dívida existe ou não. Na verdade, não tem condição nem de saber que aquilo existe. E, claro, ela não pode ser também enganada, né? A regra geral dos contratos vigora o princípio da boa-fé. E se não está escriturado, ela não teria como saber da existência daquela dívida. Então, ela compra, mas aquela dívida não escriturada permanece com a empresa vendedora, permanece com a empresa A, não é transferida para a empresa compradora, não é transferida para a empresa B. Então, o que é escriturado é transferido, o que não é escriturado não é transferido, permanece com a empresa vendedora. Só que, como toda boa regra em direito, a gente tem exceções. Por quê? Existem dois tipos de dívidas que, mesmo não escrituradas, ou seja, o comprador nem sabe da existência delas, mesmo não escrituradas, elas são sim transferidas para o comprador, elas são sim transferidas para o adquirente. São as famosas dívidas TT, dívidas trabalhistas e tributárias. As dívidas trabalhistas e tributárias, né, elas, mesmo não escrituradas, elas são transferidas sim para o adquirente. O adquirente nem sabe, às vezes, da existência dela, ou às vezes nem teve processo judicial documentando essas dívidas trabalhistas e tributárias, né? Não teve reclamação trabalhista, não teve lançamento tributário, e essas dívidas são sim transferidas para o adquirente. Por quê? Em razão da importância dos credores trabalhistas e tributários, né? O credor trabalhista é o empregado, se ele não recebe, ele morre de fome, né? E o credor tributário é o Estado, somos todos nós. Então, se o Estado também não consegue receber as suas dívidas, não só o Estado, mas a sociedade como um todo perde. Então, em razão da importância desses credores trabalhistas e tributários, mesmo dívidas não escrituradas, são sim transferidas para o adquirente, né? E o adquirente, né, esse é o terror para o adquirente, porque ele nem sabe, e na verdade ele nem teria condição de saber, porque não está escriturado, às vezes porque nem está constituído ainda o crédito, mas lá na frente vai poder recair sobre ele aí, né? Então, para o adquirente isso é terrível. Bom, pessoal, e para a gente finalizar isso aqui, olha só,
Mesmo essas dívidas que são transferidas, mesmo as dívidas que são transferidas, ela tem um período de transição. Por quê? Porque mesmo essas dívidas que são transferidas para o adquirente, o alienante, o vendedor, ele continua responsável por elas pelo período de 1 ano a contar do trespasse. Então, feito o trespasse, as dívidas são transferidas para o adquirente, mas o alienante, junto com o adquirente, permanece responsável por essas dívidas pelo prazo de 1 ano. O que significa dizer que, feito o trespasse e transferidas as dívidas para o adquirente, o credor ele vai poder, pelo período de 1 ano, escolher se ele vai querer cobrar do adquirente ou se ele não conhece o adquirente, se ele não quer se envolver com o adquirente, ele vai, por 1 ano ainda, continuar podendo cobrar essas dívidas do alienante, né? Então, por 1 ano ainda as dívidas permanecem com o alienante. Mesmo as transferidas, né, por 1 ano, elas permanecem com o alienante. E aí sempre vem aquela pergunta, professor, e as que não foram transferidas? Se não foram transferidas, não são do alienante. Vai ter que cobrar de quem? Dali e por todo sempre. Só do alienante, né? As dívidas que não são transferidas, elas não podem ser cobradas do adquirente. Elas vão ter que ser cobradas, continuar sendo cobradas e dali para todo sempre, só do adquirente, né? O que não se transfere, só o adquirente que vai pagar. Pessoal, e a última observação que eu queria fazer em relação ao trespasse tem a ver com a chamada cláusula de não restabelecimento, né? Chamada cláusula de não restabelecimento. Isso é bem legal, essa cláusula de não restabelecimento, ela é bem bacana. É o seguinte, o alienante, ele tem um estabelecimento, já exerce atividade empresarial naquele estabelecimento há bastante tempo. De modo que, na atividade empresarial e naquele determinado local, ele, alienante, já é uma pessoa bem conhecida do público, do mercado consumidor aí. E ele, alienante, então, resolve vender o seu estabelecimento empresarial para o adquirente. E o adquirente, então, ele compra esse estabelecimento empresarial. Por que o adquirente compra o estabelecimento empresarial? Porque o estabelecimento já está pronto, já está funcionando e, consequentemente, já tem um mercado consumidor que consome, né, que procura aquele determinado estabelecimento. Então, na verdade, né, o adquirente ele não está comprando só estabelecimento, ele está comprando junto o mercado consumidor, que aquele estabelecimento já possui daquela determinada atividade, naquele determinado local. Bom, e aí o adquirente compra, paga e passa a explorar a atividade empresarial naquele estabelecimento. E aí, o alienante, malandramente, recebeu o dinheiro do estabelecimento e resolve abrir um outro estabelecimento, mas para exercer a mesma atividade do lado do estabelecimento que ele vendeu. É justo? Claro que não, porque o adquirente pagou pelo mercado consumidor. E quando o alienante vende, mas abre um novo estabelecimento, aquele mercado consumidor já conhece naquela atividade, naquele local, o alienante. De modo que ele, mercado consumidor, vai dar preferência para o alienante em detrimento ao adquirente. O adquirente paga pelo estabelecimento, paga pelo mercado consumidor e o alienante abre um outro estabelecimento ali perto, ali do lado, e na prática atrai para si todo o mercado consumidor, deixando o adquirente a ver navios. Para evitar esse tipo de conduta claramente de má fé, o código ele traz para a gente a chamada cláusula de não restabelecimento. E por essa cláusula de não restabelecimento, o alienante que vende o estabelecimento comercial, ele fica proibido de abrir um novo estabelecimento comercial
para concorrer com o adquirente. Então, pela cláusula de não restabelecimento, o alienante que vende o estabelecimento empresarial fica proibido de abrir um novo estabelecimento empresarial para concorrer com o adquirente. É uma salvaguarda ao adquirente, porque senão, na prática, esse adquirente sofreria uma concorrência claramente desleal por parte do alienante. Pessoal, importante, olha só. Até o Código Civil de 2002, essa cláusula de não restabelecimento, ela tinha que ser expressa no contrato de trespasse, de modo que ou colocava expressamente a cláusula, e ela valia, proibindo o restabelecimento, ou então não colocava a cláusula, e se não colocasse a cláusula de não restabelecimento, não haveria proibição, e o alienante poderia, a qualquer momento, abrir um novo estabelecimento em concorrência ao adquirente. Com o Código Civil de 2002, olha o que eu vou dizer, essa cláusula passou a ser implícita em todos os contratos de compra e venda de estabelecimento, em todos os contratos de trespasse. Então, feito um trespasse, ainda que não mencionada expressamente essa cláusula de não restabelecimento, automaticamente a proibição já existe. Todo alienante, portanto, ainda que o contrato seja silente a respeito, porque a cláusula é implícita a esse contrato, fica proibido de abrir um novo estabelecimento para concorrer com o adquirente. Então, mesmo hoje, Código Civil 2002, mesmo que o contrato não fale nada, essa proibição é implícita, ela é automática, ela decorre do próprio contrato de trespasse. Só que tem um detalhe, essa proibição, ela perdura por no máximo 5 anos. Essa proibição, ela perdura por no máximo 5 anos. Então, o adquirente, o alienante, ele fica proibido de abrir um novo estabelecimento para concorrer com o adquirente pelo prazo de 5 anos, mesmo que o contrato seja silente a respeito. O que é feito na prática se os 5 anos bastam, ninguém coloca a cláusula de não restabelecimento. Mas nada impede, por exemplo, de querer se ampliar essa proibição para 6, 7, 10, 15, 20 anos aí. E se quiser ampliar essa proibição para um período maior, aí é necessário colocar a cláusula de não restabelecimento de forma expressa. Então, se não falar nada, está proibido por 5 anos. Se quiser proibir por mais de 5 anos, pode, desde que coloque expressamente a cláusula. Escrevendo lá, cláusula 10, fica proibido o alienante de abrir um novo estabelecimento comercial congênere em concorrência do adquirente pelo prazo de 6, 7, 10, 20, 30 anos aí. Mas para esse período maior, aí de fato é necessário a previsão expressa no contrato da cláusula de não restabelecimento. Pessoal, beleza, isso aqui deu uma corridinha aí para a gente cumprir todo esse material e, claro, está sendo gravada a aula, então é possível vocês assistirem isso aqui com mais calma depois no aconchego do lar. Bom, vamos dar uma olhada aqui, olha lá. O Gladson colocou que o aviamento é o potencial de lucratividade do estabelecimento. O objetivo relaciona-se à fama do próprio estabelecimento. É isso aí. O Gladson citou também o artigo 90, constitui universalidade de fato, a pluralidade de bens singulares, presentes à mesma pessoa tem destinação unitária. A destinação unitária é a mesma cadeia produtiva, dentro do estabelecimento empresarial. É isso aí, destinação unitária é a mesma cadeia produtiva. Aí o Gladstone perguntou aqui, é uma subrogação? O que, Gladstone, que é uma subrogação? A dívida para o adquirente? Sim, o adquirente ele se subroga,
em todos os direitos e deveres do alienante. Então, sim, pode ser uma subrogação, sim, né? O adquirente ele se subroga em todos os direitos e deveres do alienante. É uma subrogação, sim. Né? E aí depois o Gladson comentou aqui que um dos pilares do Código Civil de 2002 é o princípio da eticidade. Eticidade, boa-fé, solidariedade, né? Quando foi editado o Código Civil de 2002, o Miguel Reale ainda estava vivo, né? E se vocês jogarem entrevistas do Miguel Reale sobre o Código Civil de 2002, ele sempre falou dos 3 pilares do Código Civil de 2002. Era o xodó dele, né? Era menino dos olhos do Miguel Reale, que foi o autor do Código Civil de 2002. E essa eticidade, ela perspassa por todos os ramos do direito privado, né? Direito civil e, claro, direito empresarial, e ela vai tendo peculiaridades a depender de cada instituto, né? Por exemplo, nos negócios jurídicos, nos contratos, essa eticidade, ela se transforma aí em boa-fé, né? No direito de família, essa eticidade, ela se transforma na solidariedade familiar. Então, da mesma forma que os pais têm que pagar alimentos para os filhos, os pais, no futuro, em razão da idade avançada ou de doença, não tendo condições de se automanter, os filhos também vão ter que pagar esses alimentos para os pais, né? O dever de solidariedade familiar, né? Então, a eticidade, ela perspassa por todos os ramos e todos os institutos aí, e cada um deles ela vai tendo as suas peculiaridades, né? Que o Gladson colocou aqui, ó. Falei da eticidade por conta dos 5 anos implícitos do Código Civil, acerca de não abrir um comércio similar ao que foi trespassado. É isso aí, né? Muita sacanagem, né? O cara vende, cobra não só pelo estabelecimento, mas pelo aviamento e pelo próprio mercado consumidor, e vai lá e abre um comércio do lado, né? Um estabelecimento do lado. Né? Pessoal, eu não ia falar sobre isso porque, na verdade, é algo bem complexo e nosso tempo é um pouquinho curto aqui. A minha intenção era cobrir a maior quantidade de matérias possível. Mas também, se eu não falar, vai ficar meio ruim. Olha só, a gente tem que tomar cuidado com essa cláusula de não restabelecimento. O que a cláusula de não restabelecimento veda é a concorrência, né? Então, o que a cláusula de não restabelecimento veda é a concorrência. Então, o adquirente ele não pode concorrer com o o alienante ele não pode concorrer com o adquirente. Agora, para a gente saber se pode abrir ou não pode abrir um novo estabelecimento e onde pode ou não pode abrir esse estabelecimento, vai depender da análise de regras técnicas de concorrência. Por quê? A definição técnica de concorrência nada mais é do que a briga pelo mesmo mercado relevante. A concorrência é a briga pelo mesmo mercado relevante. Então, veja, o alienante ele está proibido de abrir um novo estabelecimento em concorrência, brigando pelo mesmo mercado relevante. Agora, se a abertura desse novo estabelecimento não gera de fato concorrência para o adquirente, não gera briga pelo mesmo mercado relevante, pelo mesmo mercado consumidor, o alienante ele pode sim abrir outro estabelecimento, né? E essa análise, se há concorrência, se há briga pelo mesmo mercado relevante, ela é feita em concreto, ela é feita casuisticamente. E depende do tipo de atividade, depende do local, depende principalmente desses fatores aí, tipo de atividade e do local. Por exemplo, olha só, eu vendi uma padaria. E a minha padaria fica num bairro da cidade. O alienante, evidentemente, ele não vai poder abrir uma outra padaria no mesmo bairro, porque se trata do mesmo mercado relevante. Agora, nada impede, por exemplo, dele abrir uma padaria, portanto, mesma atividade, mas localizada em outro bairro da cidade, um bairro diametralmente oposto da cidade.
E ninguém, né, a não ser que o pão for muito bom, mas ninguém sai do seu bairro e anda a cidade inteira para comprar 2 pãezinhos, né? O custo, né, torna inviável esse tipo de conduta. Então, na verdade, a padaria num bairro e a padaria no outro bairro, ainda que sejam a mesma atividade, na prática, elas não brigam pelo mesmo mercado consumidor, porque não existe flexibilidade entre um mercado e outro, né? Ninguém sai de um bairro para comprar pão no outro. Agora, se não é uma padaria, é, por exemplo, o McDonald's, que só tem um na cidade inteira, e eu vendo o McDonald's, não importa se está no centro ou se está no bairro, né? Naquela cidade, principalmente nas nossas cidades pequenas, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, que tem McDonald's, tem um, né? Por quê? Porque as pessoas saem do seu bairro, ainda que tenham que andar distâncias, às vezes até ainda que tenham que andar de uma cidade a outra para fazer compra no McDonald's. Então, se eu vendi o McDonald's numa cidade do tamanho da nossa, evidentemente eu não posso abrir um outro McDonald's na mesma cidade, porque sim, eu vou estar brigando pelo mesmo mercado consumidor. Às vezes, eu não posso abrir outro McDonald's nem em uma outra cidade próxima. Eu vendi o McDonald's em Fernandópolis, pode ser que eu não possa abrir o McDonald's em Jales, porque as pessoas saem de Jales para comer no McDonald's em Fernandópolis, né? Há, portanto, uma briga de mercado consumidor. Né? Eu vendi uma concessionária de veículo, né? Por exemplo, a Fiat, que só tem em Votuporanga, ela abarca toda a nossa região. Aí eu vendi a Fiat de Votuporanga, pode ser que eu não possa abrir em Fernandópolis ou em Jales, porque vai atingir o mesmo mercado consumidor. Então, essa análise ela tem que ser feita casuística, né? Casuisticamente, caso a caso aí, né? A Mariana, ela postou aqui, ó, nesse caso, a concorrência seria como se o alienante ou o adquirente tivesse com o mesmo tipo de atividade comercial? O pressuposto para que haja concorrência é o mesmo tipo de atividade comercial, né? Se eu vendo, por exemplo, uma padaria, se eu vendo uma padaria, gente, sem brincadeira, é aluno que fica ligando, né? Depois que a gente passou para esse sistema remoto, o professor trabalha em regime de plantão, né? É direto, aí é 24 horas, né? Mensagens, ligações, mas faz parte, né? É que realmente está bem difícil administrar tudo isso aí, né? O meu WhatsApp eu já me perco, né? Bom, mas o pressuposto é a mesma atividade. Se eu vendo uma padaria e eu abro, sei lá, uma farmácia, ainda que seja um encostado no outro, não é a mesma atividade, não vai ter concorrência, né? Então tem que ser, pressuposto é o mesmo tipo de atividade. E além desse mesmo tipo de atividade, tem que ser numa região em que, de fato, as pessoas possam se deslocar, né, e haja, portanto, uma intersecção desses mercados consumidores. Então, havendo intersecção no mercado consumidor, é que há concorrência. E aí você tem que analisar caso a caso, né? Por exemplo, olha que coisa, né? Eu vendi um estabelecimento da Embraer, eu vendi um hangar, uma fábrica de avião da Embraer. Será que eu sou a Embraer, vendi um estabelecimento empresarial aí, vendi uma fábrica de aviões. Será que eu, Embraer, vou poder abrir um outro estabelecimento, um outro hangar, uma outra fábrica de avião no Brasil? Provavelmente não, porque é o mesmo mercado consumidor. Avião ele é feito para voar grandes distâncias. Então, pouco importa se a fábrica está em São José dos Campos ou está em Manaus, vão estar disputando o mesmo mercado. E, na verdade, pode ser que eu nem possa abrir outra fábrica de aviões na América Latina ou na América como um todo, ou, dependendo, vendi a Boeing. Eu não vou poder abrir nenhuma fábrica de avião no mundo inteiro, né? Porque o mercado é mundial aí, né? Então, essa questão é bem complexa e tem que ser analisada caso a caso para ver se, de fato, a mesma atividade gera briga pelo mesmo mercado ou não, né? E aí, só caso a caso mesmo para se ter uma definição sobre isso. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aí o trespasse, né? E a gente pode falar um pouquinho, olha só, tá compartilhando a tela para vocês? Para mim, não. Não? Então vou tentar. E a gente pode falar um pouquinho, então, vou compartilhar aqui, do ponto comercial.
né? Então, nosso objetivo agora, e eu acredito que é a finalização, é o ponto comercial. Então, vamos falar um pouquinho do ponto comercial. Pessoal, olha só, o ponto comercial, ele é a localização da empresa, né? Ele é a localização do estabelecimento empresarial. Mas não pode confundir um ponto comercial com um imóvel, porque o imóvel, né, o prédio, ele é bem imaterial. E se ele é bem imaterial, ele compõe o conceito, na verdade, de estabelecimento como um todo, né? Enquanto que o ponto comercial ou empresarial, ele não é um imóvel, ele não é um estabelecimento como um todo, ele é só o endereço, a localização daquele imóvel. Por isso que, enquanto o imóvel é bem imaterial, enquanto o imóvel é bem material, o ponto comercial é bem imaterial, é a localização. E por que o ponto comercial é relevante? Pelo seguinte, se tem um bom ponto, uma boa localização, leia-se, uma maior proximidade com o mercado consumidor, a quantidade de consumidores que vão procurar aquela empresa naquele determinado local é maior. E quanto mais consumidores a procuram, maior vai ser os negócios e maior vai ser a rentabilidade daquela empresa. O exemplo que eu dou, por exemplo, é de duas lanchonetes. Elas são idênticas, o estabelecimento é idêntico, o prédio é igual, os móveis são iguais, os produtos dessa lanchonete são iguais, mesmo tudo igual. Só que uma lanchonete está localizada no terminal Tietê, em São Paulo, em que transitam 10 milhões de pessoas por dia, e a outra lanchonete está localizada aqui na Vicinal de Terra, que subindo pelo Jales Clube vai parar lá em Vitória, Brasil, em que passa duas bicicletas no final de semana, da galera do pedal, uma gaiola da galera da trilha aí, né? E só, nada mais, né? Pessoal, qual dos dois estabelecimentos vale mais, tem maior valor agregado? É lógico que é o estabelecimento do Terminal Tietê. Mas por que no Terminal Tietê vale mais se os estabelecimentos são iguais? Em razão da localização do estabelecimento do Terminal Tietê, pela proximidade com o mercado consumidor. Se passa 10 milhões de pessoas lá dentro e 1% disso consome lá, o cara da lanchonete está milionário. Enquanto que na lanchonete aqui da Vicinal de Terra que vai para Vitória, Brasil, se passa 3 pessoas lá e 100% consumir lá, esse cara está quebrado, né? Então, a localização e a proximidade com o mercado consumidor acaba agregando valor ao próprio estabelecimento comercial. Daí a importância do ponto comercial. Pessoal, o ponto comercial, ele é do empresário. Por quê? Porque se o ponto comercial tem a ver com o mercado consumidor, quem faz o mercado consumidor, quem atrai o mercado consumidor é o empresário. Então, o ponto comercial, ele é sempre do empresário. Se o empresário é dono do imóvel em que está localizado o estabelecimento empresarial e, consequentemente, o ponto comercial, não tem problema nenhum, porque ele é dono do imóvel, ele é dono do estabelecimento, ele é dono do ponto, ele é dono de tudo, ele faz o que ele bem entender e, claro, sendo dono de lá, ninguém tira ele lá de dentro, a não ser o poder público, através do procedimento de desapropriação, mas o poder público tem que indenizar não só o valor do imóvel, mas o valor do ponto comercial como um todo, do estabelecimento como um todo, né? Do estabelecimento como um todo, incluindo o ponto comercial. Mas, em regra, ninguém tira ele lá de dentro. Então, não tem problema nenhum. Agora, surge o problema quando o empresário que detém o ponto, que tem o mercado consumidor, ele não é proprietário do imóvel, ele é inquilino, ele é locatário. Por quê? Porque se o empresário que é dono do ponto é o inquilino, o imóvel não sendo dele, o proprietário desse imóvel vai poder se negar a renovar esse contrato e, em se negando a renovar esse contrato, o empresário inquilino vai ser obrigado a sair de lá. E aí, ele saindo de lá, todo aquele mercado consumidor naquele local que já conhece
ele, que procura ele, porque ele já é uma pessoa estabelecida, uma pessoa conhecida, vai acabar se perdendo. Na prática, ele mudando, um ou outro consumidor até vai se deslocar para ir lá celebrar contrato com ele. Mas grande parte dos consumidores não vai se dar o trabalho de realizar esse deslocamento e, portanto, vão acabar consumindo de uma outra empresa. E aí, esse empresário inquilino que lutou para criar o ponto comercial e ter mercado consumidor, ele vai acabar, ao mudar, perdendo grande parte do seu mercado, grande parte dos seus consumidores. E é por isso que existe um instrumento jurídico para evitar com que o proprietário, ainda que seja direito do proprietário, porque é inerente ao direito de propriedade, não renove esse contrato de locação e obrigue o inquilino, empresário inquilino, a sair de lá. Esse instrumento jurídico, para evitar essa situação injusta e obrigar com que o proprietário renove o contrato de locação, recebe o nome de ação renovatória. Ação renovatória. Então, se o empresário inquilino não tiver o contrato de locação renovado pelo proprietário e o proprietário quiser o imóvel de volta, esse empresário inquilino, ele tem um meio jurídico de coagir, né, o proprietário a renovar esse contrato de locação, que é justamente a ação renovatória. Pessoal, e a gente precisa estudar um pouquinho sobre a ação renovatória, porque ela é bem complicadinha, ela tem requisitos muito complicados de se realizar na prática. E os empresários, eles costumam conhecer a ação renovatória, mas eles desconhecem os requisitos. E quando eles não cumprem esses requisitos, eles não podem ajuizar a ação renovatória. E se eles não ajuizam a ação renovatória, eles acabam, na prática, sendo obrigados a sair daquele determinado ponto comercial. Ou então, quando eles vão atrás para promover a ação renovatória, eles já não cumpriram esses requisitos. E aí o advogado não pode fazer mais nada por ele, nem propor a ação renovatória. Então, é muito importante que se saiba quais são os requisitos da ação renovatória. Pessoal, primeiro requisito. O empresário, ele tem que ser inquilino. Ele não pode ser proprietário do imóvel. Não faz sentido nenhum em falar em ação renovatória se o empresário é dono do imóvel. Não, né? Para que haja sentido na ação renovatória, o empresário ele tem que ser um inquilino. Aí. Segundo requisito, olha só, essa locação, ela tem que ser uma locação empresarial, para fins de estabelecimento de empresa. Só existe ação renovatória em locações empresariais. Locação residencial não permite. Então, se você locou uma casa e o proprietário não quer renovar o contrato, sinto muito, ele pode não renovar esse contrato. Você, inquilino, não tem instrumento algum para obrigá-lo que ele renove o contrato da casa. Então, na locação residencial, se o proprietário se nega a renovar, você, inquilino, tem que sair de lá. Não tem jeito. A ação renovatória ela é um instrumento típico de direito empresarial para locações empresariais. Por quê? Porque ela não visa proteger o imóvel, ela visa proteger tecnicamente o ponto comercial. E apenas estabelecimentos empresariais têm ponto, residência não tem ponto, só estabelecimento comercial. Né? Pessoal, e quando eu falo isso, sempre tem aquela pergunta, professor, e imóveis com destinação mista? Eu tenho a minha empresa e eu moro no mesmo imóvel. Cabe ou não cabe ação renovatória? Aí depende da atividade preponderante, né? Depende da atividade preponderante. Se a atividade preponderante é uma atividade empresarial, cabe ação renovatória. Se a atividade preponderante, ao contrário, não é empresarial, é residencial, aí não cabe ação renovatória. E aí a análise também é casuística. Por exemplo, eu moro na casa e na cozinha do fundo eu faço bolo e vendo. Mas se eu passo na frente, eu vou ver uma casa, ainda que tenha uma plaquinha lá, bolos caseiros, né? Atividade preponderante é residencial. Aí, nesse caso, não cabe ação renovatória. Agora, eu tenho uma loja.
a frente do imóvel é a fachada da loja. Eu passo na frente e vejo a loja. E eu tenho um quartinho lá no fundo, um apartamento lá no fundo, onde eu moro. Nesse caso, a atividade preponderante é a atividade empresarial e, portanto, cabe sim ação renovatória. Então, tem que ser analisado caso a caso aí. Né? E claro, normalmente os contratos eles já trazem qual é a atividade preponderante, né? Então normalmente está lá, objeto do contrato, locação para fins residenciais, ou locação de uma casa, né? Ou objeto do contrato, locação para fins empresariais, né? Então normalmente já trazem, mas vale sempre essa atividade preponderante aí. Pessoal, terceiro, só cabe ação renovatória se tiver contrato de locação escrito e por prazo determinado. Só cabe ação renovatória se tiver contrato de locação escrito e por prazo determinado. Por quê? Porque para que haja ação renovatória, é preciso provar um tempo mínimo de ocupação daquele imóvel. E não se aceita prova testemunhal. Olha, aquela pessoa já tem uma loja ali há tantos anos. Não importa, não se aceita prova testemunhal. A prova, ela é necessariamente documental. E a única forma de provar, então, essa ocupação é através de um contrato escrito e por prazo determinado. Então, a locação, ela exige aí, a ação renovatória exige contrato de locação e por prazo determinado. Veja só, pessoal, eu não estou dizendo que todo contrato de locação, ele tem que ter contrato escrito. Não, existe contrato de locação verbal, seja residencial, seja até empresarial, não tem problema. Pode-se fazer contrato de locação verbal, residencial ou empresarial. Só que, se feito de forma verbal, mesmo que seja empresarial, mas feito de forma verbal, não é possível o empresário inquilino promover ação renovatória. Né? Ele precisa ter um documento escrito, ele precisa ter um contrato escrito aí por prazo determinado. Pessoal, qual que é o prazo mínimo de ocupação para que o empresário inquilino tenha possibilidade de ação renovatória? Ele tem que ocupar aquele imóvel, o mesmo imóvel, por no mínimo 5 anos, sendo que os últimos 3 anos tem que ser a mesma atividade. Então, tem que ser uma ocupação mínima de no mínimo 5 anos e os 3 últimos anos de uma mesma atividade. Por quê? Porque a ação renovatória, ela protege o ponto, que é o mercado consumidor. E você não consegue o ponto, o mercado consumidor, de forma instantânea. Você tem que abrir a sua empresa, ter um tempo de exploração daquela atividade econômica para, paulatinamente, ir ganhando o mercado consumidor. De modo que se o empresário inquilino abre a empresa muito rápido, está pouco tempo lá, ou fica mudando de atividade a todo tempo, ele não vai ter propriamente um mercado consumidor e ele não vai ter propriamente um ponto comercial. A ação renovatória não protege o empresário que cai de paraquedas ou no local ou na atividade. A ação renovatória, ela só protege empresários estabelecidos, com 5 anos mínimo de ocupação, sendo que os 3 últimos anos deve ser a mesma atividade. Importante, pessoal. A prova desse período aí de 5 anos de ocupação e 3 últimos anos da mesma atividade, ela é feita ou com um único contrato de prazo de 5 anos. E aí, um único contrato com prazo total de 5 anos já é suficiente para aprovar a ocupação por 5 anos. Ou então, admite-se vários contratos que, somados, totalizam um período mínimo de 5 anos. Por exemplo, um contrato de 1 ano, mais 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 um contrato de 1 ano, 5 contratos de 1 ano, que somados totalizam aí o período de 5 anos. Mas, claro, é muito mais fácil já fazer um contrato só pelo período de 5 anos.
E é por isso que quem é da prática aí, ou trabalha no mercado imobiliário, no imobiliário, ou da área jurídica, do fórum, ou trabalhando no fórum, vê que a grande maioria dos contratos de locação empresarial, eles são feitos pelo prazo de 5 anos. Por quê? Porque é um contrato só que basta para provar todo o período de ocupação mínima para fins aí de viabilizar posteriormente o ajuizamento da ação renovatória. Mas nada impede de serem contratos com prazos menores que, somados, totalizam o período mínimo de ocupação por 5 anos aí. Pessoal, cumprido esses requisitos, o empresário inquilino vai poder ajuizar a ação renovatória e, se essa ação renovatória for julgada procedente, o juiz vai obrigar o proprietário a renovar esse contrato de locação. Só que aqui tem um detalhe mais importante e é onde os empresários inquilinos caem do cavalo na prática. Olha só. Como a ação renovatória ela tem como objetivo renovar um contrato de locação, os empresários inquilinos acham que eles podem esperar o contrato de locação se vencer, portanto, se extinguir, para depois ajuizar a ação renovatória. Isso é falso, porque se o contrato de locação já se extinguiu, nem adianta você entrar com ação renovatória, na verdade nem pode, porque não se tem mais o que ser renovado. Se a ação renovatória vai renovar algo, você tem que agir antes desse algo ser extinto, antes do contrato se findar. Então, não pode esperar o fim do contrato de locação para ajuizar a ação renovatória. A ação renovatória ela tem que ser ajuizada durante a vigência do próprio contrato de locação, a que se quer que ele seja futuramente renovado. A ação renovatória ela tem que ser ajuizada durante a vigência do contrato de locação a que se quer que seja renovado. Não pode esperar ele ser extinto. E dentro desse período de vigência, quando se tem que ajuizar a ação renovatória, existe um lapso temporal próprio para isso. Lapso temporal próprio, que é a ação renovatória, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, a ação renovatória ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Leia-se, até 6 meses antes do contrato se vencer. A ação renovatória ela tem que ser proposta até 6 meses antes do contrato se vencer. Dentro, portanto, do aniversário de 4 anos até o aniversário de 4 anos e 6 meses do contrato. Por quê? Porque do contrato não, de ocupação. Porque se você esperar o aniversário de 4 anos e 6 meses, o contrato ainda não se venceu. Você ainda tem 6 meses para ficar de vigência daquele contrato para ocupar aquele imóvel. Porém, no último semestre, você já não pode mais ajuizar a ação renovatória. Você tem que ajuizar nos primeiros 6 meses do último ano do contrato, do último ano de ocupação. Ou, em outros termos, até o aniversário de 4 anos e 6 meses de ocupação, né? Se só falta 6 meses de vigência do contrato, já era. Você não pode mais propor ação renovatória. Você tem que propor antes desses 4 anos e 6 meses. Você tem que propor antes de se vencer, antes, né, de faltar só 6 meses para o término do contrato. Pessoal, e veja que esse prazo ele é tão importante porque ele é um prazo decadencial. Ele é um prazo decadencial. Ano passado, com o professor Maurício, vocês já estudaram prescrição e decadência, né? E vocês viram algumas diferenças aí, né, de prescrição e decadência. As duas principais diferenças é que a prescrição extingue o direito de ação e a prescrição ela pode ser interrompida e suspensa. Enquanto que a decadência, ela extingue o próprio direito material e ela não pode ser interrompida e não pode ser suspensa.
Esse prazo da ação renovatória é um prazo decadencial. Então, não é que extingue o direito de ação, extingue o próprio direito de renovação do contrato. De modo que perdeu o prazo, o empresário inquilino não pode fazer mais nada, porque ele perdeu o próprio direito de ter o contrato renovado. E, sendo um prazo decadencial, esse prazo não se interrompe, não se suspende. Então, ou ele ajuiza a ação renovatória dentro do período, né, os primeiros 6 meses do último ano do contrato, ou se ele não ajuizar, esse prazo não vai ser interrompido, não vai ser suspenso, esse prazo não vai parar de modo algum, e ele vai acabar, então, perdendo o prazo, né, e não tem o que fazer. O Gladson postou lá, e é verdade, né? A decadência extingue o direito potestativo. Direito potestativo é o direito que uma parte tem de subjugar a outra parte, que é o caso da ação renovatória. Na ação renovatória, o empresário inquilino ele tem direito potestativo porque, na prática, ele subjuga até mesmo o proprietário do imóvel, né? O proprietário que tem o direito de propriedade, que é o direito mais forte aí do direito privado, ele é subjugado pela ação renovatória, né? E o direito potestativo do empresário inquilino. Né? Então, o direito potestativo é o direito de subjugar outra parte. O inquilino ele tem o direito potestativo de renovar. E a perda de um direito potestativo é chamado de decadência. É isso aí mesmo, né? Pessoal, então fiquem muito espertos com esse prazo, né? Isso acontece muito, né? Já dei orientação nesse sentido. O empresário foi lá no escritório, sabia da ação renovatória, ouviu falar da ação renovatória e queria mover uma ação renovatória. Quando? Quando o contrato já tinha sido extinto, aí não tinha mais o que fazer. O contrato foi extinto, aí o proprietário notificou o empresário inquilino para ele desocupar o imóvel em 30 dias, quando ele recebeu a notificação que ele foi no escritório. Aí, né, como dizem por aí, a Inês é morta, não tem mais o que fazer. Ou, às vezes, o contrato ainda não se venceu, né? Portanto, o empresário nem foi notificado ainda para ele desocupar o imóvel. Só que só falta 6 meses para o contrato se vencer. Aí já não tem mais o que se fazer mesmo, né? Então, tem que ser antes dos últimos 6 meses do contrato. Tem que ser nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Porque se for nos últimos 6 meses do último ano do contrato, aí já era, aí já decaiu o direito, não tem mais o que fazer. Pessoal, e para a gente terminar, até aqui embaixo, para a gente terminar, né, falta a gente falar aí sobre as exceções de retomada. E a gente fala das exceções de retomada rapidinho e para por aqui, né, dado adiantado da hora aí. Pessoal, exceção em linguagem processual significa defesa. Exceção é sinônimo de defesa dentro do processo. E retomada é para pegar o imóvel de volta. Quem que vai pegar o imóvel de volta? Se não renova o contrato de locação, não tem locação. E se não tem locação, o imóvel não vai ficar com o empresário inquilino. O empresário vai ser devolvido, vai ser retomado pelo proprietário. Então, exceções de retomada nada mais é do que as defesas que o proprietário tem para evitar a renovação do contrato e evitar com que o bem fique com o inquilino, né? De modo que, com a exceção de retomada, o proprietário vai pegar o imóvel de volta. Pessoal, nós temos 2 exceções de retomada, 2 defesas, 2 alegações do proprietário para impedir a renovação e pegar o imóvel de volta. Primeira exceção de retomada é a alegação de uso próprio do imóvel. Então, se o proprietário, numa ação de renovação, se defender e alegar uso próprio, né, não vai haver renovação, porque o direito de propriedade prepondera. E aí o proprietário vai retomar o imóvel e ele vai poder dar uso próprio no imóvel, exercendo a atividade que ele bem entender ali dentro, porque ele é o proprietário desse imóvel. Então, a alegação de uso próprio permite que o proprietário retome esse imóvel. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a falsa alegação de uso próprio é crime da lei do inquilinato. A falsa alegação de uso próprio é crime da lei do inquilinato. Se o proprietário alega uso próprio e ele não dá o uso próprio,
ele praticou crime de falsa alegação de uso próprio. E o que é interessante desse crime de falsa alegação de uso próprio é que ele tem um prazo de consumação. O proprietário, quando ele alega uso próprio, ele tem um prazo de 180 dias para dar uso próprio. Em 180 dias ele tem que ocupar o imóvel e dar uma destinação ele próprio dentro do imóvel aí. Se ele faz em 180 dias, ele não praticou crime nenhum. Agora, se ele alega uso próprio e não dá uso próprio em 180 dias, ao término desse prazo de 180 dias, o crime, sem ter dado uso próprio, o crime de falso uso próprio se consuma. Então, lá no primeiro ano de Direito Penal, com o professor Luiz Antônio, vocês estudaram a classificação dos crimes, né? Quanto ao tempo, quanto ao momento. E vocês viram que tem os crimes instantâneos, os crimes permanentes, os crimes instantâneos, mas com efeitos permanentes, né? E o crime a prazo. E o único exemplo que a gente tem de crime a prazo é o crime de falsa alegação de uso próprio, porque o empresário pratica a conduta que é alegar uso próprio, só que a consumação do crime de falso uso próprio só vai dar no prazo de 180 dias se ele não tiver efetivado o uso próprio. Então, exemplo típico de crime a prazo. Então, a gente tem o crime instantâneo, crime permanente, crime instantâneo com efeitos permanentes e o crime a prazo, que é a falsa alegação de uso próprio. Pessoal, e a outra exceção de retomada, para a gente finalizar, é a necessidade de reforma do imóvel. Mas não é qualquer reforma, é uma reforma determinada pelo poder público. Por exemplo, a vigilância sanitária, a defesa, porque verifica que está tendo vazamento de esgoto, né? A defesa civil, porque há risco de desabamento, né? Ou porque vai construir uma determinada obra ali e pública e precisa fazer alterações nessa obra. Então, se houver determinação pelo poder público, pelo Estado, para que seja realizada uma obra naquele determinado imóvel, o proprietário ele vai poder alegar a necessidade dessa obra e retomar o imóvel para si. Acontece muito também em bombeiro, quando o bombeiro nega o alvará e elenca várias obras, né, vários itens que devem ser ou consertados, ou arrumados, ou implementados para fins de concessão do alvará, como instalação de hidrantes ou instalação de um sistema para apagar incêndio aí, com uma caixa d'água própria, enfim, né, acontece bastante com obras determinadas pelo bombeiro também. E se esse imóvel permanecer na mão do inquilino, o inquilino, evidentemente, ele não vai gastar para fazer essas obras, porque o imóvel não é dele, né? Então, ele não tem interesse de fazer essas obras. E se não feitas essas obras, não só o proprietário vai ter prejuízo, mas, como são obras importantes pelo poder público, toda a coletividade pode sair no prejuízo. Então, o proprietário, nesses casos, né, de obras determinadas pelo poder público, ele tem o direito de retomar esse imóvel aí. Essas são as duas exceções de retomada. Pessoal, e para finalizar mesmo, último detalhezinho. Olha só, a ação renovatória, ela significa extinção do direito de propriedade? Não. A gente não pode negar que significa uma mitigação, uma redução do direito de propriedade, porque o proprietário queria pegar o imóvel de volta, mas se a ação renovatória foi proposta e julgada procedente, esse contrato de locação vai ser renovado e o imóvel vai ficar com o inquilino. Então, a gente não pode negar que sim, há uma redução do direito de propriedade. Porém, não há uma extinção do direito de propriedade. Por quê? Porque a ação renovatória ela é bastante limitada em dois aspectos. Primeiro aspecto, a ação renovatória ela só pode ser ajuizada uma única vez. Então, o proprietário se negou a renovar, o inquilino promoveu a ação renovatória e ganhou, ele vai ter renovação? Vai. E aí é renovado o contrato. Porém, se ao término desse contrato renovado, o proprietário se negar a renovar novamente,
Como o inquilino já usou previamente a ação renovatória, o inquilino não pode usar novamente a ação renovatória. A ação renovatória ela é usada uma única vez, de modo que usou uma vez, renovou, ao término daquele contrato, se o proprietário quiser, renova. Mas se o proprietário não quiser, o inquilino é obrigado a devolver o imóvel ao proprietário. Ele não tem mais nada o que pode fazer, né, que possa fazer. A ação renovatória é uma arma de tiro único. Só pode ser usada uma única vez. E a segunda limitação que a ação renovatória sofre é que a julgada procedente à ação renovatória e renovado o contrato, essa renovação ela se dá pelo prazo do último contrato. Então, renova-se, mas se renova-se pelo prazo do último contrato, limitado aí a, no máximo, 5 anos. Não existe renovação compulsória, não existe renovação por meio de ação renovatória com prazo superior a 5 anos. Então, mesmo que o inquilino ganhe a ação renovatória, a renovação do contrato vai ocorrer, mas vai ocorrer pelo prazo do último contrato, limitado a 5 anos. Então, se o último contrato é de 1 ano, vai renovar por 1 ano. Se o último contrato é de 2 anos, vai renovar por 2 anos. Se o último contrato é de 3 anos, vai renovar por 3 anos. Se o último contrato é de 4 anos, vai renovar por 4 anos. Se o último contrato é de 5 anos, vai renovar por 5 anos. Se o último contrato é de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 30 anos, vai renovar por, no máximo, 5 anos aí. Não pode passar disso. Porque também, se pudesse renovar por períodos gigantes, o proprietário ficaria, na verdade, sem o imóvel e isso acabaria com o direito de propriedade. Não pode acabar com o direito de propriedade, né? Então, a renovação é feita por uma única vez, pelo prazo do último contrato, limitado por no máximo 5 anos. E é por isso também que os contratos de locação empresarial, eles têm prazo máximo eles giram em torno de prazo de 5 anos, porque viabiliza a ação renovatória e já consegue a ação renovatória pelo prazo máximo que a lei permite de renovação, que é 5 anos. Pessoal, e a terceira limitação? A terceira limitação é que o juiz, quando ele julga procedente a ação renovatória, ele manda renovar. Só que ele faz uma perícia para verificar qual é o valor de mercado. E veja só, se o valor de mercado subiu, essa renovação vai ser feita pelo valor de mercado maior, de modo que o proprietário ele vai receber o aluguel e ele vai receber sempre um aluguel atualizado segundo o valor de mercado. E se subiu, é apurado por perícia e o juiz manda renovar por um valor maior. Então, o proprietário ele também não perde, ele fica sem o imóvel, mas ele não perde economicamente, porque a renovação se dá sempre pelo valor de mercado. Pessoal, e é aí que o bicho pega, né? Normalmente a briga da ação renovatória nem é pelo fato de, vai renovar ou não vai renovar. Porque, na verdade, quando se propõe ação renovatória, o Gladson falou bem ali, é direito potestativo do empresário inquilino. Então, vai renovar de qualquer jeito. De modo que o proprietário acaba brigando mais pelo valor de renovação do que por ter ou não ter renovação, né? Esse é o foco da briga aí. Pessoal, a gente para por aqui, dado o adiantado da hora, né? Eu comentei com vocês que ia ser bem corrido, que eu ia tentar cobrir a maior quantidade de matéria possível. Essa aula foi gravada, né? E vai ficar disponível para vocês. Então, eu sei que foi bastante corrido, mas será possível depois vocês ouvirem essa... Gente, aluno ligando de novo, né? Será possível vocês ouvirem essas aulas aí depois com mais calma, né? E fazendo as anotações que entenderem pertinentes. Por isso que eu corri, porque a aula é gravada. E eu queria cobrir também o maior número de matérias possível aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma manifestação, alguma pergunta, sugestão, crítica, enfim, estamos abertos aí. Se quiserem falar por áudio, se quiserem postar por escrito, fica à disposição de vocês. Se não tiver, né, mas podem me interromper a qualquer momento, a gente vai encerrando a aula por aqui, né, ela vai ficar gravada à disposição de vocês.
E desde logo eu agradeço demais a presença de vocês, né? Peço perdão aí pelas deficiências, né? E nós estamos num momento excepcional que a gente, acho que a humanidade recente nunca tinha passado, mas tenho certeza que nós vamos superar essas dificuldades, né? E vamos sair mais fortes e empoderados de tudo isso. Quanto né, tanto como pessoa, né, quanto como humanidade como um todo. Tenho certeza que a gente sai empoderado, a gente aprende bastante com isso. Então tá bom, gente, muito obrigado e grande abraço a todos aí. Bom final de semana. Obrigada, professor. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Igualmente. Obrigado.